Leitura de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questão 375, do capítulo 7, Retorno à vida corporal. 375. Qual é a situação do espírito na loucura? O espírito, no estado de liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou o conjunto desses órgãos seja alterado, sua ação ou suas impressões naquilo que concerne a esses órgãos ficam interrompidas. Se ele perde os olhos, torna-se cego. Se perde o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade seja parcial ou inteiramente atacado ou modificado. E te será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos ou desnaturados, deve-lhe resultar uma perturbação, da qual por si mesmo e no seu foro íntimo tem perfeita consciência, mas não é senhor para deter o curso. É então sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Sim, mas é preciso não perder de vista que, do mesmo modo que o espírito atua sobre a matéria, esta reage sobre ele em uma certa medida, e que o espírito pode se encontrar momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência, da qual nada se livra, senão depois de sua completa separação de todas as impressões materiais. Por que motivo a loucura leva algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre com o constrangimento que experimenta e com a impossibilidade em que se encontra de se manifestar livremente. Por isso busca na morte um meio de interromper os seus laços. 377. O espírito do alienado se ressente, depois da morte, do desarranjo de suas faculdades? Ele pode sentir algum tempo depois da morte, até que esteja completamente desligado da matéria, como o homem que acorda se ressente algum tempo da perturbação em que o sono mergulha. 378. Por que a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? É uma lembrança, um peso oprime o espírito. E como ele não teve conhecimento de tudo o que se passou durante sua loucura, precisa sempre um certo tempo para se pôr ao corrente. É por isso que, quanto mais durar a loucura durante a vida, muito mais tempo dura a opressão e constrangimento depois da morte. O espírito liberta do corpo, se ressente algum tempo da impressão de seus laços.